Senhor, salva-me. Queridos irmãos e irmãs, prosseguimos nossa caminhada na formação dos discípulos missionários de Jesus, à luz do Evangelho de São Mateus. Nos encontramos mais uma vez na casa do Senhor para a escuta da palavra, para o nosso encontro com Jesus e, sobretudo, neste mistério da Igreja, compreendermos a nossa vida à luz dos ensinamentos de Cristo. 19º domingo do tempo comum, o Evangelho de hoje é o capítulo 14 de São Mateus, os versículos 22 ao 33. Estamos diante de uma conhecida passagem dos Evangelhos, narrada pelo menos por 3 evangelistas, fato de Jesus, depois de ter multiplicado os pães, caminhou sobre as águas, em um milagre sobre os fenômenos da natureza, que também coloca em prova a fé dos discípulos. Um texto importante, sobretudo para o Evangelho de Mateus, que deseja construir a identidade de Pedro, e, sobretudo, traz para nós esta força, de onde emana também a força da Igreja. A Igreja não pode, de alguma forma, caminhar sobre qualquer realidade que não seja com os olhares fixos em Jesus. Certo que possivelmente não se trate de uma construção literária. O trecho do Evangelho de São Mateus, o capítulo 14, é replicado em outros 3 evangelhos, sobretudo no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. Em fontes diferentes, seguramente, Jesus de fato tenha caminhado sobre as águas e experimentado os seus discípulos naquela barca, uma situação embaraçosa. Primeiro porque me chama muita atenção este Evangelho, porque surgem 3 grandes gritos dentro dele. Primeiro, eles gritam com medo: é um fantasma. Um segundo grande grito, o grito de Cristo: coragem, não temas, sou eu. E um terceiro grande grito, o de Pedro, que diz, afundando: Senhor, salva-me. E são gritos mesmo. Quem está apavorado diante do desconhecido, do mar contrário, das tempestades da vida, grita. Mas a palavra de Jesus também, dirigida, e esta palavra também é muito replicada na Sagrada Escritura, não tenhas medo. Nós podemos contar pelo menos 65 vezes esta palavra em toda a Escritura. E nas suas variantes, quem desejar também ter esta informação, não tenhas medo, não temas, não temais, e outras variantes que indicam o mesmo sentido, nós podemos contar 365. Desde o Gênesis ao Apocalipse, é a palavra que mais se repete na Bíblia. Não tenhas medo, não temais. Não temais diante da vocação de Abraão de sair da sua terra, não temais em ir diante do faraó, Moisés, e tirar o povo da escravidão, não temais no deserto quando a dureza da vida chegar, não temais quando o Senhor chama a profecia, não temais quando o Senhor dá a terra para que o povo possa viver, mesmo diante das imensas dificuldades de conquistá-la.
É a palavra que o anjo dirige a Maria quando começa o projeto da encarnação: não temais. É a palavra que Jesus dirige aos seus discípulos constantemente, diante daquilo tudo novo que eles estavam vivendo. É a palavra que vai terminar também o livro do Apocalipse, quando mostra toda a perseguição sobre a igreja. Esta palavra também está presente. Quando tudo se concretizar no Cristo, não haverá verdadeiramente o que temer. É interessante porque depois da multiplicação dos pães, Jesus não permite que os discípulos fiquem ali. Ele vai, manda eles à frente, atravessar com a barca para o outro lado, mas os manda numa condição bem difícil. Primeiro, era noite. Depois, o vento era contrário. E por ainda encontrava-se o mar muito agitado. E eles ainda iam sozinhos, sem o Cristo. É inusitado também porque Jesus sobe para rezar no monte, sozinho, numa experiência com o Pai, e depois de ter experimentado esta comunhão com o Pai, ele realiza sobre as águas este fenômeno de caminhá-la sobre as águas, causando nos discípulos ainda muito pavor. Assim também são as nossas circunstâncias da vida. Nem sempre é fácil reconhecer a presença de Deus nas adversidades. E aí temos a grande leitura do Monte Horebe, no livro de Reis, que Deus não está no terremoto, Deus não está no vento impetuoso, Deus não está no fogo devorador, Deus vai aparecer ali, naquela leve brisa, porque diante daqueles grandes temores, às vezes a presença de Deus não pode ser sentida ou mesmo, até mesmo compreendida. Mas Deus vem, Deus sempre vem. Não muitas vezes da forma como nós o desejamos. E naquela circunstância no mar, Jesus lança este grito: não tenhas medo. E Pedro, na sua humanidade, no seu desejo também de ir ao encontro do Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Aqui nós podemos fazer também uma leitura espiritual desse texto. O mar, na Sagrada Escritura, sempre foi o lugar da provação e da presença do mal. O mar aqui pode ser simbolizado também pelos nossos pecados. O mar também pode ser simbolizado aqui numa vida sem provação, com provações, com dificuldades. E a barca sempre foi compreendida na Sagrada Escritura como a igreja, uma proteção e um sustento para que a gente possa, sobre as águas, permanecer, porque ninguém pode pisar numa água sem afundar. A barca se torna ali um lugar de proteção. E Pedro vai ao encontro de Cristo. Versículo 30, uma coisa interessante quando diz assim: quando sentiu o vento, ficou com medo. Uma tradução um pouco pobre para o português, porque no original diz: quando viu o vento. E esta palavra ela é importante porque quando viram o Senhor, ele teve coragem de ir ao encontro dele caminhando sobre as águas. Mas quando Pedro viu o vento, ou seja, no português a gente usa a palavra sentir, ele sentiu toda a circunstância que o envolvia, começa a perecer. Ver o vento no sentido de que Pedro desviou o olhar de Cristo. Por isso que o grego, no original,
é importante para a nossa compreensão, porque desviar o olhar de Cristo e ver as outras coisas pode nos fazer perecer. Pode nos fazer perecer. E muitas vezes a nossa vida envolta de tempestades, a gente esquece de ver o Cristo, seguir o seu caminho e vai ali encontrando outras coisas que sempre existem, estão ali, mas não devem tirar o nosso foco do desejo de alçar um caminho ao Cristo, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Neste grito de salvação está também toda a igreja que deseja que o Senhor não esqueça de nossa vida quando estamos perecendo. Que o Senhor, no último instante da vida, estenda a sua mão, nos sustente e nos restaure. É também uma confissão de confiança. E aqui neste versículo nós podemos perfeitamente, numa visão espiritual, enxergar o sacramento da confissão. Quando nós reconhecemos o Cristo, mas muitas vezes desejamos caminhar sem os olhos fixos nele, pecamos. Quando vamos perecendo, há ainda uma oportunidade. E o Senhor se faz próximo. Porque Jesus estivesse longe, Pedro teria sucumbido. Eu acho muito bonito esta visão, porque Jesus não só sustenta a mão de Pedro e impede que ele naufrague, ele o conduz novamente para a barca, onde estão seguros, e aí a gente pode desconfiar justamente de que se trata também de uma alusão à igreja, porque naquela circunstância, no meio de uma tempestade, depois de um susto e de um quase perecendo, eles se prostram diante de Jesus e o adoram. É justamente o que muitos o fazem, quando vamos à igreja. Quando estamos na barca, nós o adoramos o Cristo. E esta palavra, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, ecoa dos corações que experimentam verdadeiramente a salvação de Cristo. E não somente a salvação de Cristo, a força e a proteção da igreja. E quantos são no meio de nós que já experimentou desviar o olhar de Cristo, se afastar na igreja e ver a vida perecer? É rápido. É como quem anda sobre as águas. Quem deseja viver uma vida sem os olhos fixos em Cristo, enfrentando o desconhecido e bravio mundo, sucumbindo pelos pecados, perece. Tira os olhos de Cristo, se afaste da igreja e você verá a sua vida se afundar. Este domingo é um domingo de recordar essa compreensão de vida que nós devemos ter quando buscamos o Senhor na sua bondade, na sua salvação, para que brote na nossa vida verdadeiramente esta fidelidade. E a fidelidade em todo caminhar da nossa existência, mas também em todas as vocações. Segundo domingo de agosto, vocação familiar, na qual também a nossa vida é chamada a ser um serviço ao mundo. Dia dos Pais, segundo domingo, hoje também recordamos e rezamos pela essa missão particular que Deus concede a alguns dos homens, um chamado muito especial, mas sobretudo é um domingo de recordarmos que a fidelidade de Jesus a nós é maior. E enquanto tivermos o último grito e o pedido de salvação, Ele restaurará a nossa vida. Amém.